Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, sendo bombardeadas com uma grande polêmica que envolve o cantor e pregador Jefferson, da dupla Jefferson e Sueli, e o profeta que teve a profecia interrompida no altar da AD Camboriú. Enquanto Jefferson se preparava para ler a palavra. E no começo, confesso que também fiquei confuso, por não ser alguém que nós estamos acostumados a ver profetizar. Mas pesquisando, vemos que o homem da profecia é o homem de Deus, e as pessoas do seu convívio acreditam nele como um homem de Deus, como um homem íntegro na presença de Deus e na sua integridade. Tudo isso despertou em mim uma curiosidade. E eu fiz um comparativo com base em algumas pesquisas com o que aconteceu há alguns anos atrás na Igreja dos Gideões Missionários. Quando Cabo Daciolo toma posse do microfone, concedido a ele ali, naquele dia, naquele lugar, ele faz uma pergunta. Ele pergunta ao pastor Reuel e ele pergunta ao pastor Wesley se eles queriam que os Gideões Missionários continuasse o que era ou acabasse. Se quisessem que Deus continuasse operando ali naquele lugar, no palco dos Gideões, eles tinham de repartir o valor arrecadado entre o povo. O valor arrecadado durante o evento era para ser distribuído entre o povo, pois ali naquele dia haviam pessoas que não tinham condições financeiras e Deus conhecia cada uma das necessidades deles. Bom, é claro que os pastores não aceitaram a ordem de Deus e não fizeram ali o que o Cabo Daciolo estava pedindo e propondo. No outro dia, o Cabo Daciolo foi bombardeado em suas redes sociais e até mesmo calúnias, e muita gente se levantou contra ele. Mas a resposta dele foi a seguinte: se foi de mim, o rei vai me abater, mas se não foi, vocês estão lutando contra Deus. Alguns anos se passaram. Daciolo continua um homem de Deus, pregador do Evangelho. Já o pastor Reuel, presidente dos Gideões Missionários, em menos de um mês, foi pego tomando uma cervejinha em uma roda de samba e perdeu a presidência. Pastor Wesley, que lutou contra o Cabo Daciolo, foi um dos que mais se revoltou e endureceu o coração naquele instante. Teve um derrame facial, sua boca foi parar quase que na orelha. E em setembro de 2024, caiu de uma altura de 5 metros e veio a óbito. Quem estava falando naquele dia, no palco dos Gideões? Essa é uma reflexão para nós. Deus continua usando os seus profetas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois um homem, ele se move por 3 motivos: razão, emoção ou visão. E para defender os seus motivos, o homem mata ou morre. Um homem de Deus se move por visão. E pela visão, ele continua morrendo até os dias de hoje. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo de número 14 está escrito assim: E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Meus irmãos, não tem sido diferente nos dias de hoje. Todo profeta que se levanta na nação, ele é calado pela maioria que não quer mais ouvir a voz de Deus, pois os homens, nessa última hora, estão cada vez mais avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, e não querem ouvir a verdadeira voz do Senhor. Pelo contrário, suas pregações são palavras de bênção, suas pregações são testemunhos de vitória. Mas quem está pagando o preço na oração? Quem está pagando o preço na oração, no jejum, nessa hora final da igreja na terra? Quem está indo nos hospitais
orar pelos enfermos, quem está se levantando para falar a verdade, para pregar uma palavra verdadeira, como naqueles dias que se levantou aquele homem que nós conhecemos por João, pregando no deserto: raça de víboras, arrependei-vos, pois é chegada a hora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua casa dos homens maus e da perversidade do mundo, e que você tenha o discernimento de ouvir a voz de Deus através de um profeta, mesmo que ele não seja conhecido por nós, mesmo que ele não esteja entre a maioria, mas ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se levantou para fazer algo para Deus, para falar algo da parte de Deus para o seu coração. Não feche os teus ouvidos espirituais. O tempo é esse, a hora é essa. Jesus sim está voltando para levar uma noiva limpa, uma noiva remida, uma noiva com as vestes brancas. E é por isso que o Senhor está levantando os seus profetas nessa última hora. E eu creio que o Senhor sim vai derrubar altares. Eu creio sim que o Senhor vai desfazer altares que estão corrompidos e está levantando não uma nova geração, mas a geração que está se levantando para fazer o que Deus está mandando. Deus te abençoe. E para você que já é inscrito no canal, já tem nos acompanhado, deve estar estranhando eu ter trocado de camisa hoje. Bom, o fato é que eu não tenho só uma camisa preta, mas eu acredito que todos que se levantam para expor a sua imagem têm uma certa preocupação de como vão falar, de como vão se expressar, de como vão se vestir. E acabei meio que criando um uniforme. Mas a naturalidade ela deve prevalecer e nós somos seres humanos assim como todos os outros seres humanos. E eu estou aqui para fazer o que Deus me levantou para fazer nessa última hora. Não tenho vergonha de pregar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo. Sou um profeta também dessa última hora. E estou aqui por um propósito. E pelo meu propósito também eu mato e eu morro. E eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele se levantará nessa nação, trazendo justiça, trazendo paz, trazendo o que nós precisamos. E nesses dias o Senhor está levantando sim profetas. O Senhor está levantando homens e mulheres que não devem ficar calados. Se você tem um sonho, se você teve uma visão, isso é sobrenatural, você sabe que é da parte de Deus, não hesite em gravar, em contar, em falar, pois breve vai acontecer e você vai ver que foi a voz de Deus falando no teu ouvido, no teu coração, trazendo essa palavra para os dias atuais. E se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. Quero orar por você, quero abençoar o teu domingo, quero que o Senhor entre na tua casa, trazendo paz, trazendo alegria para o teu lar, e que nesse domingo você possa, junto com a sua família, desfrutar do momento de mesa, do momento de comunhão, e que o Senhor traga a paz que você precisa, traga a graça de Deus para vossas casas e vocês possam juntos compartilhar do que realmente importa, do que realmente está fazendo falta nos últimos dias. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão me acompanhando no canal. Eu faço a minha oração essa manhã, louvando a Ti, Senhor, por estar conosco todas as manhãs e por nos ajudar a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. E que o Senhor venha trazer aos nossos corações o discernimento necessário para nós ouvirmos quando o Senhor está falando e quando não é o Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor abate aquele que se exalta e exalta aqueles que são humilhados. Em nome de Jesus. Amém.